Boa tarde a todos. Meu nome é Lizzy Cola, sou gerente de sustentabilidade e responsabilidade social da International Paper e sou a convidada de hoje para fazer um bate-papo com vocês sobre a própria International Paper, o nosso programa de trainee e também o nosso programa de estágio. Eu sou engenheira ambiental de formação e em 2009 eu tive a oportunidade de fazer o programa de trainee. Eu realmente queria muito ser trainee porque eu acreditava que era uma ótima oportunidade para alavancar minha carreira e o meu desenvolvimento. E eu consegui, e foram 2 anos aí muito intensos, onde durante esse período eu realmente conheci a International Paper e acabei me identificando muito com os valores da organização. Eu gostaria de compartilhar que a IP é uma ótima empresa para se trabalhar, quem tem uma postura de aprendizagem, diariamente vai conhecer novas coisas e aprender muito com as pessoas que trabalham na organização. Além de ser uma empresa muito ética para se trabalhar com oportunidades aí de se trabalhar fora do país e se desenvolver bastante, tá? Gente, a gente já recebeu algumas perguntas, então eu queria que todo mundo ficasse bastante à vontade para fazer perguntas sobre o processo, sobre a minha própria experiência na organização, para que a gente pudesse esclarecer aí e tirar essas dúvidas. Eu vou começar com a primeira pergunta que a gente recebeu sobre como funciona o processo seletivo na IP para estágio especificamente. Então, o primeiro passo está disponível também, todas essas informações detalhadas no site, mas o primeiro passo é você se inscrever online no site. Então, para quem ainda não viu, é www.joventalentosip.com.br. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para se inscrever no processo de estágio. Depois vão vir fases presenciais, então os currículos selecionados vão passar para outras etapas como dinâmica e entrevista, certo? A próxima pergunta que a gente tem é um pouco mais ampla sobre como funciona o programa de desenvolvimento na IP. A IP, gente, ela tem uma série de ferramentas de desenvolvimento dependendo do momento da sua carreira, dependendo do público, tá? São ferramentas simples, como por exemplo o que a gente chama de one-on-one, que são conversas entre o líder e o liderado, muito efetivo, de alinhamento de expectativas, também de como você está indo no seu desempenho, quais são os seus próximos passos de carreira. Então esse é um dos exemplos da ferramenta. O RH acompanha todo esse desenvolvimento e também tem treinamentos específicos. Por exemplo, se você é da área industrial, você tem a oportunidade de fazer algumas capacitações específicas para áreas técnicas. Tem outros programas mais corporativos, dependendo da fase da carreira, por exemplo, Young Leaders, que atua com jovens aí numa fase mais inicial de carreira. Então, em linhas gerais, a IP tem um programa bastante completo para desenvolvimento, depende da fase que você está e que área que você está. Tá? Tem até um programa de próximos passos, que é quando você está encerrando o seu processo, né, para os profissionais que já estão olhando um pouco mais para a aposentadoria, também tem um programa específico para eles. Então é bem completo e realmente funciona, tá? Outra pergunta que nós temos é sobre o Job Rotation. Em que áreas passarão os trainees? Essa é uma pergunta muito comum, né, que todo mundo quer saber. Então depende de que área você é, mas o seu job, as áreas que você vai passar, depende de você e como você vai definir isso com o seu coach, seu sponsor e até um olhar de recursos humanos sobre qual é o objetivo da sua formação no final do programa. Por exemplo, no meu caso eu passei por 7 diferentes áreas. Eu passei por áreas que tinham muito a ver com a minha área de formação, por exemplo, a área florestal, mas eu também passei por áreas completamente diferentes, como a área comercial, para que eu tivesse uma visão muito completa de como que eu poderia agregar para o cliente em relação à sustentabilidade. Então, é flexível também, você pode começar com um plano de job e ao longo do caminho perceber que precisam fazer algumas adaptações ou que você queria ampliar o seu conhecimento sobre uma outra área e é possível fazer isso, alinhando e discutindo com o seu coach, que é uma pessoa que vai te acompanhar e te orientar durante todo o processo, o seu sponsor ou também até o próprio área de recursos humanos. Mais uma pergunta que nós temos é relacionado, gente, sobre quais são os parâmetros que a IP busca no candidato à vaga de trainee.
tá? Quais são os parâmetros, quais são as competências que a gente olha nesse caso, né? Uma competência essencial para o programa de trainee é a questão da liderança, né? De você realmente ter uma postura mais proativa com relação aos desafios e obstáculos que você pode vir a encontrar. Tá? Então, essa questão de ter a liderança no seu perfil é essencial. Outro ponto muito importante é a postura também de aprendizado, né? O negócio de papel e celulose é um negócio complexo, nós temos pessoas com muito tempo de casa e a gente tem que estar de fato aberto para entender e conhecer melhor. Então, essa postura de aprendiz, essa vontade de aprender também é essencial para o trainee, tá? E também uma característica que também faz toda a diferença é a questão da criatividade, né? A organização busca com os trainees oxigenação, né? Como melhorar alguns processos, trazer novas ideias. Então, a criatividade é outra competência essencial para o perfil dos trainees na International Paper. Acho que essas são as principais que a gente poderia destacar com relação ao perfil dos trainees na IP. Agora tem uma pergunta um pouquinho mais específica sobre a minha experiência na IP, que eu já estou fazendo quase 6 anos na organização e passou realmente muito rápido. Qual foi a melhor experiência como trainee? A minha melhor experiência como trainee, eu acredito que foi quando eu terminei o meu primeiro relatório de sustentabilidade, que foi o meu job da minha área final. Então, os trainees, em cada final de job, a gente combina, a gente alinha e deixa muito claro e definido qual vai ser sua entrega no final da área. E eu tive a oportunidade, junto com um comitê multidisciplinar de sustentabilidade, que eram pessoas de diversas áreas da organização, de aprovar e publicar o meu trabalho de job. Então, eu materializei o meu job. Hoje nós já estamos aí já publicamos o 4º relatório, então ele foi consolidado, né? Eu acho que essa foi a minha melhor experiência, porque realmente foi muito longa, né? Foi bastante desafiadora. A gente teve também que assumir muitos riscos, eu tive que contar muito com a colaboração de pessoas de diferentes sites da organização, mas hoje, quando eu me lembro, ainda é a minha melhor experiência como trainee. Tá? Como desenvolver, foi materializar de fato o meu job, concretizá-lo na organização, e ele não parou de existir depois que eu saí da área. A próxima pergunta que nós temos é quantas vagas tem para trainee? Esse ano, para esse processo seletivo que está em aberto, nós temos 7 vagas abertas. E para o trainee específico expert, como vocês podem olhar lá no site, é um trainee voltado para engenheiros, tá? E nós temos 7 vagas em abertos, distribuídos aí entre alguns sites da organização. E eu estou com uma pergunta agora um pouquinho do que eu acabei de falar, gente. A pergunta é sobre o programa de trainee atuação, se é em âmbito nacional ou se o nosso trainee na International Paper tem a oportunidade de atuar internacionalmente. Na IP hoje o programa ele é nacional, tá? Então ele se restringe aqui no Brasil ainda. A IP tem outras opções de como trabalhar fora do país em algumas regiões, mas não é pelo programa de trainee, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é âmbito nacional. Mais uma pergunta agora sobre o processo seletivo. É uma pergunta mais relacionada com a área de recursos humanos, né? O que é analisado em dinâmica de grupo? Então, a pessoa quer saber o que se analisa quando a gente está fazendo uma dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, gente, é uma etapa muito comum, não só nos processos seletivos de estágio de trainee, mas é bem comum em outras etapas também. E, normalmente, o que se analisa são competências e valores que a organização está procurando no candidato, no perfil e que são ou não compatíveis com a organização. Então, respondendo sua pergunta, se verifica muito as competências específicas para a vaga em questão do candidato e também os valores do candidato com relação à organização. Esse alinhamento em termos de valores e princípios. Tá? Competências, valores e princípios é o que se analisa normalmente em dinâmicas de grupo.
Mais uma pergunta que nós temos é qual a carga horária para estágio? Né? A carga horária de estágio, a gente tem 3 opções de cargas horárias semanais flexíveis aí, 18, 24 ou 30 horas no máximo por semana é a hora de estágio. Na IP também regulada por lei, tá? Então 18, 24 ou 30, nós temos essas 3 opções por semana de carga horária para o estágio. Agora nós temos uma pergunta relacionada um pouco à cultura da empresa. Qual foi a sua adaptação à cultura da empresa? Gente, para mim a adaptação foi muito fácil, muito simples. Eu realmente me identifiquei com a empresa. A empresa ela tem um clima acolhedor. Nós temos unidades Fabris em algumas regiões do interior de São Paulo. Então, as pessoas normalmente também se conhecem, criam vínculos facilmente. Então, eu não tive nenhuma dificuldade com relação à adaptação da cultura na empresa. Foi muito tranquilo, um bom ambiente de trabalho, boas ferramentas de trabalho. A localização também para mim era muito boa na época, eu morava em Campinas, então 40 minutos eu estava em Mogi Guaçu. Foi muito tranquilo e muito fácil, não tive nenhum desafio com relação à cultura da empresa. A próxima pergunta é qual perfil de estagiários vocês procuram? Bom, nós temos um estagiário, gente, em todas as áreas praticamente da organização, né? Então, o grande ponto, eu acho que a questão do estagiário é o perfil mesmo, a vontade de aprender. Então, o estagiário tem que ter responsabilidade, comprometimento e bastante postura no ambiente empresarial. Então, assim, varia de acordo com a área, a questão das competências, mas em geral o que a gente avalia no estágio é mesmo a postura, a vontade de aprender, a dedicação e a responsabilidade, né, que esse estudante está assumindo aí perante a organização. É bem tranquilo, tá? A próxima é, quando eu participei do processo seletivo de trainee, como que eu me portei durante as etapas sobre o processo seletivo? Bom, já faz quase 5 anos que eu participei do processo, mas realmente me marcou bastante porque eu queria muito ser trainee. Eu estava bastante ansiosa, mas ao mesmo tempo bastante focada, então eu tentei me dedicar ao máximo para conhecer a organização que eu estava participando. Então eu li tudo que eu encontrei sobre a International Paper, cultura, valores, escopo, ampliação. Então, realmente, eu fiz a minha tarefa de casa, tive bastante foco e durante as etapas são bem diferentes, né? No começo, a gente tem que ter bastante atenção em escrever com detalhe as informações, em fazer um bom currículo, em ter bastante atenção em escolher a sua diretoria afim para que sua formação não seja um impeditivo que te breque logo na primeira etapa do processo seletivo online. Então, as primeiras etapas, o que eu oriento é bastante foco e analisar bem, colocar as informações com bastante detalhe para que uma pequena informação errada não tire você do processo. À medida que as etapas vão evoluindo, aí você tem que ter mesmo bastante jogo de cintura e adaptação. Por exemplo, na etapa de dinâmica de grupo, você tem que fazer uma boa leitura dos outros candidatos que você está competindo, dos seus avaliadores e tentar se destacar, mostrar o seu diferencial, porque nessas etapas ainda tem muitas pessoas participando. Então, acho que o grande ponto é como mostrar você no meio de todo mundo, né? Como se destacar. Já nas etapas finais, que são etapas mais restritas, painel e entrevistas, são etapas com um público muito menor de concorrentes, mas ao mesmo tempo são excelentes concorrentes, aí você tem mesmo que mostrar quem você é, qual é a sua essência, como que você combina com a empresa, onde que você poderia agregar e mostrar quais seriam os seus diferenciais. Então, ter uma conversa bastante transparente com os entrevistadores, né? Nas etapas finais, tanto o RH quanto normalmente a liderança da International Paper também já participa do processo. Então, bastante transparência,
e demonstrar qual é a sua formação, quais são seus diferenciais, como que você vem buscando se capacitar e se destacar aí no mercado. Agora, nós vamos falar um pouquinho da importância dos idiomas para os trainees, né? Acho que todo mundo deve ter observado que eles pedem inglês fluente para os trainees, né? Gente, a IP, a International Paper está cada vez mais, a gente fala, cada vez mais global, cada vez mais internacional. Hoje, por exemplo, o nosso presidente ele é americano, então nós temos contatos regulares com americanos, belgas, russos. Então, hoje, de fato, uma pessoa fluente e confiante no idioma faz total diferença e é imprescindível para que você tenha um bom programa de trainee. A gente tem alguns treinamentos em inglês, é uma ótima oportunidade para se você se desenvolver no idioma e superar aí barreiras, mas tem que ter sim, é muito importante. Eu diria que é uma grande oportunidade na organização. Diariamente a gente tem a oportunidade de se expor com a nossa liderança, muitas reuniões são em inglês, então quem não é fluente, quem não consegue se posicionar, acaba, na verdade, perdendo uma oportunidade e fica um pouco menos competitivo no dia a dia. Tá? Então é uma excelente oportunidade e faz a diferença cada vez mais. Eu venho percebendo que cada vez mais, e quanto mais a gente também cresce na carreira, maior a necessidade de você conseguir se comunicar em outros idiomas. Para a IP, o inglês é um idioma mais essencial no momento, mas a gente também já tem algumas áreas que trabalham muito com o espanhol também, tá? Então, não só o inglês, mas também o espanhol hoje já faz parte do nosso dia a dia. Agora, sobre a área de comunicação social, onde posso atuar como estagiário, né? Pensando nessa área de comunicação social, nós temos 3 sugestões de áreas, talvez. Tá? Comunicação interna, né? A área de comunicação está sempre relacionada com as ações do Instituto e faz a comunicação de todas as nossas ações do Instituto. Nós temos um Instituto, que depois vocês podem buscar maiores informações também. A área de assessoria de imprensa também é uma área que dá para explorar a questão de comunicação social e a própria comunicação externa. Então, olhando um pouco a gerência de comunicação e marketing da International Paper, você poderia explorar essa área de comunicação social, tá? Existem 3 grandes áreas que tranquilamente você iria se identificar. Agora, um pouco perguntando sobre quais são os valores da IP. Né? A IP é uma empresa muito ética, gente, que valoriza isso no nosso dia a dia. Né? A questão de segurança para nós é um valor, então todos os empregados diariamente são relembrados e motivados a trabalhar com segurança. Seja você um profissional que trabalha na área fabril ou na área corporativa, nós temos sempre segurança como um valor. Tá? Outros valores importantes, a questão da liderança na organização. Tá? Então, ética, segurança, liderança, protagonismo são os principais, foco em resultados, né? São os principais valores da International Paper. Nós temos o que a gente chama IP Way, que é usado mundialmente. Então, não só aqui no Brasil, mas se você trabalhar na International Paper em outro lugar do mundo, você vai ouvir falar da mesma coisa e vai ser cobrado pelos mesmos padrões de comportamento, de ética, de responsabilidade. Tá? Então, realmente está no sangue da organização e diariamente todo mundo tem que lidar com isso e estar adequado aí aos padrões, tá? Agora, uma pergunta relacionada sobre os projetos de sustentabilidade da IP. Bom, eu sou gerente de sustentabilidade e responsabilidade social. Nós temos alguns projetos, eu vou falar para vocês alguns exemplos e onde vocês podem encontrar mais informações, tá? Mas hoje nessa área nós temos 2 grandes frentes. Nós temos uma frente que a gente considera a responsabilidade social corporativa, que é um trabalho mais voltado para a comunidade, então com um olhar mais externo para a organização. Alguns projetos que a gente tem, a maioria deles, eles são relacionados com educação ou com meio ambiente. E por que eles são relacionados com educação e meio ambiente? Porque foram os nossos próprios profissionais
que escolheram trabalhar com educação e meio ambiente. Nós fizemos uma pesquisa, um workshop, e eles mesmos selecionaram. Então, hoje nós trabalhamos com crianças e adolescentes com esse foco em educação e meio ambiente, tá? Um dos exemplos dos nossos projetos, a gente tem Guardiões das Águas, por exemplo, onde a gente trabalha uma campanha de conscientização para o consumo e uso de água. Outra ação que a gente fez recentemente foi um plantio que envolveu quase 100 voluntários na IPI para recuperar uma área no município de Mogi Guaçu. Tá? Esses são alguns exemplos de projetos sociais que a gente tem. A gente tem um bem interessante também que eu queria citar, que é o projeto Formare, que os nossos profissionais dão aula para alunos em situação social mais vulnerável, durante o expediente de trabalho. Então, durante o expediente de trabalho, qualquer profissional nas nossas fábricas de Mogi, de Luiz Antônio e também de Três Lagoas, podem reservar 40 minutos na semana para dar aula, né, e fazer um trabalho voluntário dentro da organização. É uma sala de aula dentro da empresa. É muito bacana esse projeto também. Agora, a outra frente, que é uma frente um pouco mais interna, que a gente chama de sustentabilidade, que são projetos um pouco mais técnicos, voltados para a melhoria contínua do nosso processo produtivo. Então, a gente faz um relatório de sustentabilidade todo ano, ele é publicado tanto globalmente pela Matriz, quanto nacionalmente aqui, e a gente trabalha uma série de indicadores, por exemplo, emissões gasosas, gases de efeito estufa. A International Paper recentemente fez um investimento bastante expressivo para construir uma caldeira de biomassa em Mogi Guaçu e se tornar praticamente autossuficiente em energia e energia renovável vindo de biomassa. Tá? Então, no nosso dia a dia, a gente trabalha com projetos mais técnicos voltados para processos internos da organização, que é o exemplo da caldeira, e processos externos, um pouco mais externos, que envolvem nossos profissionais, mas que têm um cunho mais social, com foco mais na comunidade, que é onde a gente tem maiores oportunidades de trabalhar com voluntariado na organização. O voluntariado melhora o clima dos nossos profissionais e a gente vem recebendo muito reconhecimento interno por isso, tá? Agora, a pergunta é um pouquinho sobre como ocorre a avaliação do trainee após o job em cada área. Essa é uma pergunta muito importante quem fez, porque o programa de trainee, ele visa, né, capacitar o profissional para assumir posições de liderança, posições mais complexas no final dos 2 anos. Né? Então, é imprescindível que ele tenha bom desempenho nas áreas que ele passe para ele cumprir o objetivo no final. Tá? Então, a avaliação acontece, o coach acompanha todo esse processo, né, de perto, então ele é a pessoa que vai acompanhar o desenvolvimento em todas as áreas. Tá? Então, todo final de job, normalmente se faz uma apresentação, uma formalização do encerramento do seu job, onde você apresenta os resultados. É muito importante que você faça essa formalidade para que você possa ser avaliado e receba os feedbacks. Né? Então, o RH também sempre acompanha esse processo, a diretoria também acompanha, mas é o seu coach que vai conseguir, em cada final de job, ter uma visão de quanto você está evoluindo, se você está desempenhando bem ou não. Tá? É essencial uma boa avaliação, você ter um bom planejamento e combinar muito bem quais vão ser as suas entregas no final do job, porque o trainee tem um tempo para executar o seu job e você tem que saber priorizar suas demandas, você também tem que saber dizer não e focar no que te foi passado como desafio. Tá? Então, é muito importante um alinhamento para que na reunião de fechamento você possa, de fato, cumprir o que você atingiu. Aí, no final, você apresenta, recebe feedbacks, é avaliado, tem até uma ficha de avaliação, onde a pessoa que está te recebendo pode te avaliar e colocar os pontos positivos, os pontos a desenvolver, e aí, ao longo de todo o ano, você tem aí praticamente um dossiê de todos os seus jobs, de todas as suas evoluções, e aonde você pode se destacar melhor na organização. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre você sentiu que teve a contribuição direta para a IPI durante o seu trainee, meu programa. Sim, eu tive uma contribuição direta da International Paper durante o meu programa de trainee. Tá? Foi um ano muito intenso, onde eu tive uma contribuição direta da International Paper em capacitação, fui treinada, tanto para questões técnicas quanto para questões comportamentais. Por exemplo, durante o programa de trainee, tem alguns treinamentos referentes à gestão, referentes a autoconhecimento, que é muito interessante, porque
um dos pontos chaves para uma carreira de sucesso, para uma gestão, inclusive, de sucesso, é você se conhecer bem, né? Muitas pessoas não se conhecem de fato, acham que gostam disso, que precisam desenvolver e não se conhecem de verdade. E o programa de trainee traz muitas reflexões, muitas ferramentas que, se você aplicar no seu dia a dia, você pode evoluir muito, tá? Tanto questões comportamentais quanto questões técnicas. Então, todo esse ambiente de aprendizado, esse ambiente complexo também, né, de você chegar numa área nova, de ter que cumprir prazo, atender expectativas elevadas, um contato regular com liderança da organização, que gera uma expectativa, um outro nível de preparação, foram grandes contribuições que a International Paper deu para mim, e eu hoje, quando eu olho, eu me sinto muito diferente de como eu entrei. É impressionante como por um período você muda muito, amadurece muito, cresce muito, mas é claro que depende de como você usa, né? Eles te dão uma série de ferramentas, mas muita gente não aplica no seu dia a dia, simplesmente deixa passar. Mas durante a fase de trainee, as reflexões são incríveis e as conclusões também, tá? Então, é muito proveitoso. Vale a pena, se você estiver disposto a aprender, se conhecer e buscar coisas novas, o programa é muito rico, é muito intenso. Tem mais algumas perguntas, nós vamos falar um pouquinho sobre os estagiários agora. Todo estagiário quer saber se pode ser efetivado, né? Pode ser efetivado, acontece. A gente tem vários exemplos de pessoas que começaram como estagiários e hoje estão na organização há muitos anos. É bem comum acontecer, só que é claro que depende do seu desenvolvimento, depende se há oportunidade de vagas. Então, eu diria que são uma série de fatores que tem que acontecer em conjunto, né? Além do seu desenvolvimento, se você se destacar, se você for de fato um bom profissional que a empresa não quer perder, a gente tem que ver a questão de vagas, o momento da organização, mas acontece e pode ser efetivado sim. A empresa tem esse olhar para o programa de estágio, buscando uma efetivação sim, quando há oportunidade, tá? Agora, a pergunta é sobre um profissional formado em comunicação pode ser estagiário de outra área? Para ser estagiário, gente, o requisito é você estar estudando, tá? Esse é o único requisito que nós temos. Então, a resposta para a sua pergunta é sim, você pode ser estagiário de outra área. É muito comum estagiários com diferentes áreas de formação em áreas diversas. Pode sim, né? É claro que você tem que se desenvolver e capacitar para atender aquela área, mas pode sim, a área de comunicação é uma área que pode ajudar em muito diversas áreas da organização, não só a área específica de comunicação, tá? Então é possível sim, você pode escolher outras áreas. Agora a pessoa está me pedindo uma dica para quem vai participar do processo. Eu não sei se é o processo seletivo de estagiário ou de trainee, mas então eu vou passar uma dica para os dois processos, tá? Uma dica para o processo de trainee, eu diria acreditar, é um processo concorrido, mas você tem que acreditar que você pode competir como os outros e se preparar bastante para isso, né? Muitas pessoas, pelo formato do processo seletivo, já ficam um pouco receosas de participar, mas todo mundo tem capacidade e pode participar e deve participar e buscar a sua vaga. Então, o que eu daria de dica para o processo de trainee é coragem, né, para participar, se arriscar, se expor, porque tem se expor, né, coragem, e se conhecer para ter um pouco de foco, para ser um pouco assertivo, aonde que eu posso me destacar. Tá? Então, essa é a dica para o processo de trainee. Para o processo de estágio, eu acho que a minha dica é ser bastante transparente, tá? Para que você possa, o processo de estágio é ótimo para que você possa, de fato, se conhecer e testar áreas diferentes. Então, para o processo de estágio, eu sugeria abrir bastante a cabeça para que você possa experimentar. Como é uma fase que você ainda está estudando, seria excelente que você pudesse conhecer áreas diferentes antes de você começar, de fato, a ingressar a sua carreira. Então, ousadia para o processo de estágio, porque é uma fase pode ser uma fase muito proveitosa aí para você se conhecer e experimentar áreas diferentes antes de começar uma carreira mais linear.
Gente, agora a pergunta é, se não houver vagas na fábrica escolhida, posso concorrer a outra vaga? Pode, você pode concorrer. A gestão desses processos na IP é uma gestão corporativa, tá? A gente tem pessoas de RH olhando corporativamente o processo. Então, se você não tiver vaga numa fábrica que você escolheu, você pode sim concorrer a outra vaga, isso é totalmente possível. A gente tem interesse em pegar bons candidatos, independente da unidade, tá? Agora a pergunta é, o que você sentiu que foi o seu diferencial para ser classificado como trainee? Gente, os meus pais até acompanharam o meu processo de trainee, minha mãe estava muito preocupada em achar que eu não iria passar, porque eu estava colocando muitas expectativas no processo da IP. Eu realmente achava que combinava com a organização, que era a minha chance, eu tive realmente, assim, uma sintonia muito grande, eu realmente achei que era para mim. Mas o que eu acho que foi o meu diferencial é que eu consegui ser bastante multidisciplinar durante a minha apresentação final, que estavam vários diretores. A empresa estava passando por uma reestruturação diária e o que eu acho que me fez destacar com relação aos outros candidatos foi que eu consegui agradar todos, não foquei numa pessoa só, eu fui um pouco mais ampla comparando com meus outros concorrentes. Eu acho que foi isso, nunca ninguém me falou o que foi que de fato me fez ganhar com relação aos outros, mas a minha percepção é que eu consegui dar um pouco de amplitude e comunicar muito bem com todas as pessoas que estavam avaliando. Então, tinha mais de um diretor na sala, eu consegui me apresentar bem para todos eles. Eu não foquei numa área específica, eu tive uma apresentação bastante ampla. Eu acho que foi isso que me diferenciou no programa de trainee da IP em 2009, tá? Gente, agora nós temos que terminar, tá? Eu queria agradecer todas as perguntas que a gente recebeu. E queria passar alguns recados finais aqui, tá? Essa é uma iniciativa nova da International Paper e nós vamos repeti-la toda quinta-feira. Na verdade, mais 2 quinta-feiras, a seguinte e a outra, nós vamos ter uma pessoa convidada aqui para falar, tá? Então, quem puder acompanhar vai ser bem interessante. Por quê? Porque na próxima quinta-feira vai ser um trainee que está fazendo o programa agora, que está lá no meio do programa, que vai poder dar feedback, compartilhar com vocês, assim, quais são os desafios, qual é a melhor parte do programa do trainee, tá bom? Na outra, a gente vai ter uma estagiária que também vai poder falar ela mesma como é o estágio na IP, né? Como é o clima na IP, quais são os benefícios, etc. Então, uma visão direta de uma estagiária e de um trainee especificamente, no mesmo horário, as 2 próximas quinta-feiras, tá? E a gente vai replicar esse videochat no YouTube. Então, se você tiver algum colega, algum familiar, um amigo que você queira compartilhar, que acha que essa pessoa combina com a International Paper e se identificar com a nossa organização, compartilhe, tá bom? E as outras perguntas que eu não consegui responder hoje, porque a gente não tem todo o tempo, nós vamos responder, tá? Nós vamos responder no site e vocês vão ter todas as informações. Tá bom? Muito obrigada. Fiquei um pouco nervosa, mas foi muito bom falar com vocês. Até a próxima.